Bem, como diz o Vladimir de Sousa, estão lançados os dados. Vamos ao debate, Sr. Eduardo. Vamos sim ao debate. Por isso mesmo vou já ao encontro dos nossos convidados habituais. Rafael Aguiar, que é secretário executivo nacional da Casa CE. Boa noite. Boa noite, José Eduardo. Boa noite, Claudete. Boa noite, os telespectadores. E boa noite aqui o Betico. É Domingos Betico, que é membro do Comitê Central do MPLA. Boa noite, Zé. Boa noite, Claudete. Boa noite também ao Rafael. E uma boa noite também extensiva às angolanas e angolanos que nos assistem a esta hora. Vamos começar por olhar exatamente para esta questão que tem a ver com a cimeira quadripartida. O presidente João Lourenço volta a juntar em Luanda os homólogos da RDC, do Ruanda e também do Uganda. O conflito na fronteira entre estes dois últimos países parece não ter sido banido. Parece que sim, porque uma das questões que devemos nos colocar é por que é que se estão a realizar cimeiras de países dos Grandes Lagos em média de 2 em 2 meses? E por que é que das 4 cimeiras realizadas, Angola organizou e albergou 3 delas? Isso significa que o conflito, contrariamente ao que se procura passar, permanece. A tensão entre o Ruanda e o Uganda permanece. Significa que os grupos armados dentro da República Democrática do Congo continuam ativos e a instabilidade é um facto. Significa que a metodologia e a estratégia que está a ser utilizada e que parte do princípio de que os conflitos têm mais uma dimensão exógena, nomeadamente conspiração mútua entre os países, deve ser revista. É fundamental adotar-se uma estratégia de inclusão, de diálogo, de conversação com os atores no terreno e a inclusão da sociedade civil, das entidades eclesiásticas, no sentido de encontrar outras fórmulas de diminuir a tensão. Porque senão depois vai provocar frustrações em função de as medidas que estão a ser tomadas não estarem a resultar. A importância desse conflito é de que, se o Uganda e o Ruanda chegarem a um acordo satisfatório, diminui a conflitualidade na República Democrática do Congo, diminui a pressão sobre as fronteiras da República de Angola e a República do Congo, sobretudo em relação à imigração ilegal e à desestabilização econômica que geralmente essas situações causam. Portanto, é absolutamente importante que se resolva esse conflito, mas temos que efetivamente rever e questionar a metodologia até aqui. Domingos Betico, justifica-se esta preocupação de Angola? Sim, julgo que sim, porque a região dos Grandes Lagos é tão só uma das regiões mais ricas do ponto de vista daquilo que é a existência dos seus recursos naturais. Portanto, e não só, também, diga-se a bom da verdade que o Uganda e o Ruanda são dos países mais conflituosos desta região, sobretudo nesse preciso momento, e depois aquilo desemboca para a República Democrática do Congo. Obviamente que Angola partilha fronteiras fundamentalmente com a República Democrática do Congo, e é interesse do Estado angolano que esta região, de facto, restabeleça a paz, e só com o diálogo que agora está a mostrar de forma clara e evidente o presidente João Lourenço em querer pacificar de forma urgente esta região. Agora, é fundamental que as partes envolvidas, sobretudo neste conflito, tanto demonstrem o interesse e a vontade e sejam honestas também no restabelecimento da paz a nível desta região. Repito, por ser uma região de extrema importância, fundamentalmente pelos diversos tipos de recursos naturais que a mesma dispõe, né? Porque o fim último, aliás, da existência da paz nesta região é de facto o interesse dos povos. E julgamos que a estratégia que está a ser montada pelos 4 chefes de Estado, aqui em concreto da República de Angola, por ter albergado agora anfitrião desta, digamos, cimeira quadripartida, julgamos de ser a estratégia mais adequada para o efeito. Portanto, obviamente, Rafael, precisamos de diálogo permanente e a via mais consensual, porque onde há conflito interestadual é fundamental também que a parte que visa mediar aqui em concreto Angola para a situação em concreto, repito, seja de facto alguém que demonstre
ter credibilidade e o presidente João Lourenço, obviamente, que granjeia a credibilidade esperada para ajudar a pacificar a região de Grandes Lagos. Repito, é uma região extremamente importante que o Ocidente também espreita porque há ali recursos naturais que de facto podem despontar o interesse de qualquer ente, quer a nível da África como noutros panoramas. Outro assunto que também dominou a atualidade na última semana tem a ver com as inscrições para o acesso às casas no Zango 5, no primeiro dia marcado com diversas falhas no sistema. O que é que terá estado mal, a vosso ver? Bom, eu penso que as falhas se devem a problemas técnicos, mas o problema que se coloca são os efeitos desse problema técnico, porque o José Eduardo sabe que antes dessas falhas as inscrições foram várias vezes adiadas. E isso foi frustrando as expectativas dos candidatos. Depois de finalmente abrir-se o sistema, então dá-se essas falhas que frustraram expectativas e de forma momentânea impediram que vários candidatos acedessem ao sistema. Mas do nosso ponto de vista, o maior problema que se coloca não é este. O maior problema que se coloca é mesmo da política pública do Estado virado à habitação, em que a construção ou a autoconstrução dirigida, que seria o sistema que viria a resolver os problemas da maioria dos jovens, sabe que a maioria dos jovens não tem emprego formal, trabalha no mercado informal, não consegue apresentar uma declaração de serviço, não consegue apresentar um salário fixo, portanto, pago através do banco, e então essa maioria da juventude não consegue aceder a essas habitações. Esse é o maior problema, porque é um direito, primeiro, constitucionalmente consagrado, é, portanto, um bem social fundamental para que as pessoas estejam em condições de continuarem a contribuir para o desenvolvimento do país. Portanto, a falha é verdade que existe e prometeu-se uma conferência de imprensa que não foi realizada, mas do nosso ponto de vista não é o maior problema. O maior problema é viabilizar... Esta questão que eu queria avançar agora para o viabilizar o acesso... Prometeu-se uma conferência de imprensa que não aconteceu. Isto não coloca em causa o próprio processo em si? A Emojustim não explica aos cidadãos até agora. Sim, a empresa gestora imobiliária que é a Emojustim, de facto, fica em xeque também, né? Porque está a faltar com o dever de informação, que é um dever constitucionalmente garantido aos cidadãos, fundamentalmente as pessoas que de facto estarão a fluir as inscrições para se ter acesso a uma habitação. Portanto, o direito à habitação, de facto, é daqueles direitos econômicos sociais com consagração constitucional, à luz do artigo 85, sendo da responsabilidade primária do Estado garantir o acesso às mesmas. Entretanto, e em decorrência do princípio aqui da economia de mercado subjacente à luz do artigo 89 da nossa Constituição, esta responsabilidade não deve ser só sacada ao Estado. É fundamental que se potencie cada vez mais o setor privado para que também tenha presença massiva neste domínio no âmbito habitacional. Porque, repito, é um direito, obviamente, constitucional consagrado. Entretanto, as políticas públicas gizadas neste domínio devem ser de forma mais clara, objetivas e concretas, por forma a não permitir o princípio da exclusividade. Portanto, há ainda dificuldade neste setor, mas também devemos aceitar que todo esforço está a ser feito no sentido de chamar a atenção, cativar mais o setor empresarial, potenciar mais o nosso empresariado nacional, por forma a ter interesse a investir neste domínio habitacional. Porque ainda é gritante, permita-me, se faz favor, José Eduardo, ainda é preocupação do Estado angolano, é preocupação do Executivo angolano, de facto, esta questão é gritante a nível da nossa sociedade, fundamentalmente as pessoas economicamente ativas, aqui moralmente a juventude. Mais de 100 mil inscrições para 2.000 casas. Pois, ainda um problema que não faz dormir o Executivo angolano, isso é um facto. Portanto, as pessoas economicamente ativas precisam de ter
a primeira habitação do seu sonho. Só eu não diria, a primeira habitação a que eles pretendem ter, tal como agora está levado a cabo esse projeto Zango, que precisa ser replicado, mas chamar a atenção ao setor empresarial privado, que precisa de ter uma presença bastante ativa, e o presidente João Lourenço tem demonstrado que tem essa vontade, esse interesse em chamar o setor empresarial, aqui privado, por forma a investir neste setor. Mas o setor privado, Betico, e eu concordo nisso, só que o setor privado está de tal forma descapitalizado por falta de crédito e por falta de pagamento da dívida pública. Sim, portanto, então isso condiciona exatamente a sua participação nesse setor para contribuir também no acesso à habitação. Portanto, é por isso que o Estado, infelizmente, continua a ser o ator fundamental, porque nos últimos anos quase que não houve. Não deve ser o único uma coisa ator. É não dever, outra coisa é o facto. O facto é que é. Entendemos agora, nós concordamos que não deve. Agora, o facto é que é. Entendemos e aceitamos que o Estado, de facto, tem responsabilidade acrescida nesse sentido. Entretanto, e repito, é de extrema importância que se potencie cada vez mais o setor privado, com incentivos fiscais, etc., por forma a atraí-lo a investir neste setor. Concordamos. Como ideal, concordamos. Exato. Agora, na prática, infelizmente, não obstante a vontade do Estado, a intenção manifestada, mas na prática, efetivamente, as medidas ainda não propiciam uma atuação do setor privado. Não, mas queremos acreditar que em breve trecho, obviamente que o quadro vai se alterar. Queremos acreditar nas políticas públicas que estão a ser levadas a cabo pelo titular do Poder Executivo, porque, de certa forma, estes critérios meio confusos de acesso à primeira habitação, fundamentalmente, criam algum transtorno e certa frustração às pessoas, porque pretendem efetivamente ter acesso à primeira habitação, portanto, são economicamente ativas, fundamentalmente os jovens. Agora, repito, deve-se apostar, deve-se potenciar o setor privado. E o presidente João Lourenço tem este interesse, tem esta abertura, e também chamar a atenção que aqui, fora as questões político-partidárias, todo empresário que de facto demonstrar interesse em investir nesse sentido, deve haver abertura, deve haver aposta, deve haver apoio para que de facto se potencie cada vez mais o setor imobiliário do país, que muito carece. A ver, vamos agora para outro assunto que tem a ver com a abertura do ano letivo 2020. Aconteceu na província do Bié. É o assunto para o Minuto. Como podemos olhar para este ano letivo 2020? Bem, com de facto alguma satisfação, porque olhando pelos números, mais 2 milhões de novos alunos, mais 2 milhões de novos alunos poderão ter acesso efetivamente às aulas. Portanto, também a responsabilidade primária do Estado garantir o acesso ao ensino, à educação, e o Executivo, o Presidente João Lourenço, tem de facto de forma incansável apostado nesse sentido. Portanto, só para ter noção, o Programa de Investimento Público do Estado, do Governo do Executivo angolano, neste ano, prevê a construção de 95 escolas do ensino primário, 48 do ensino 98 escolas do ensino primário, 45 do ensino secundário. Do primeiro ciclo. Do primeiro ciclo, obrigado, e 25 do segundo ciclo. Pois, exatamente. São são dados que nos satisfazem. E mais, de 2017 a 2019, também aumentou o número de professores. Se em 2017 tínhamos perto de 100 e tal mil, hoje já passa este número, mais de 200 mil professores. Portanto, é uma aposta séria no setor da educação. Entretanto, mais do que o aspecto quantitativo, é o aspecto qualitativo. Se num passado recente o nosso maior interesse era de que as pessoas vinham só estudar, hoje não. Precisamos que haja qualidade no setor da educação, porque apostar na educação é apostar moralmente a questão num futuro sustentável do nosso país. Precisamos ter quadros que deem resposta aos desafios do presente e do futuro da nação. Portanto, para tal, é fundamental que se aposte seriamente nesse setor. Daí também chamar a atenção ao setor privado. Portanto, desde que cumpram escrupulosamente as normas existentes no ordenamento jurídico angolano, devem efetivamente apostar na existência de mais escolas, mais salas de aulas, para que de facto tenhamos um ensino qualitativo fundamentalmente. E também devemos colocar algumas questões. O que se ensina, para que se ensina. Portanto, daí
acho e sinto que vamos ter um ensino de maior qualidade e referência. Rafael Aguiar. Bom, o setor de ensino e de educação é dos piores setores que nós temos nesse momento, e é neste setor que não se está efetivamente a observar a correção do que está mal e melhorar o que está bem. Portanto, efetivamente, Aguiar, vamos de sempre mal a pessimista, pior. Aguiar. Vamos de mal a pior. Pelas Aguiar. seguintes razões. Primeiro, nós temos ainda 1.300.000 crianças fora do sistema de ensino. É um facto. O número de escolas é escasso. E não se desenvolvem estratégias de parceria com igrejas, com a sociedade civil, etc., para diminuir o número de estudantes fora do sistema de ensino. Segundo, a problemática da qualidade de ensino, apesar do Estado ter reconhecido finalmente que a atual reforma educativa deforma completamente o sistema de ensino e aprendizagem, porque nós em 2013 já tínhamos o dito ao presidente José Eduardo dos Santos, mas o executivo tinha caído por cima de nós, de que essa reforma está efetivamente a melhorar a qualidade. O Estado reconheceu. Mas não há sequer recomendação no sentido de rapidamente reformar-se essa qualidade de ensino, sobretudo nos seus dois males que deformam, quer a aprovação obrigatória de classe, quer a monodocência. Portanto, e há um outro aspecto que também está a contribuir para que o sistema de ensino continue muito mal. É a qualidade do ensino ligado às condições, quer salariais, quer laborais, quer sociais, dos professores, cuja o poder de compra continua muito aquém, portanto, da demanda. São assuntos que não se esgotam ou são itens absolutamente. que não se esgotam? Então, é fundamental e é urgente, porque nós pensamos que de todos os setores onde o atual executivo está a atuar, este é que está a ir para o precipício. E esse é o fator, estou a dizer isso, e esse é o fator, e esse é o setor sustentável, é o setor que deve galvanizar, deixa-me só terminar, é o setor que deve galvanizar, não, a ministra disse... Rafael Aguiar e Domingos Benedito, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Pela vossa presença aqui no Jornal de Domingo. Até daqui a 7 dias. Vamos continuar a abordar o setor da educação, com certeza. Sim, sim. Boa noite.